Se agora tá ouvindo som? Som? Sim? A nossa equipe técnica tá avisando sobre o som. Som? Agora sim. Ah, que bom. Acontece, gente. Mas vamos lá, vamos seguir aqui nessa conversa com a Suzy. Ela vai contar um pouco pra gente aqui toda a sua experiência, seu conhecimento. E, Suzy, seja muito bem-vinda aqui nas Mulheres em Foco. Um prazer te receber, uma grande honra. Obrigada. Fique muito à vontade, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho de você, do seu trabalho. Fique super à vontade. Eu tenho uma jornada muito longa com a dança. Tudo começou através da dança do ventre, para eu identificar qual seria meu fazer no futuro. E dentro dessa jornada da dança do ventre, eu comecei a me identificar cada vez mais com as diferentes energias e jeitos de ser das mulheres. Então, ao longo do meu processo de aprendizado e ensino da dança, eu também identifiquei esse corpo como ferramenta emocional e de como nós podemos e devemos integrar ele, o movimento, a todas as condições da nossa vida, né? Profissional, emocional, desenvolvimento e principalmente fortalecimento. Então, a partir de um tempo, eu decidi focar, me especializar mais no estudo da psique feminina, sempre ligada às emoções, ao nosso sentir, para poder conectar meu trabalho de dança com uma ferramenta de potência ou até uma ferramenta de cura ou terapêutica, né? Ser aliada num processo terapêutico. Então, eu tenho 25 anos de dança. Dentro desses 25 anos de dança, eu tenho aproximadamente 10 de estudo da psique feminina. E hoje eu consegui integrar os dois caminhos, né? A parte técnica e comercial da dança, com a parte de usar esse corpo dançante. Quando eu falo dançante, é todo o movimento. A gente está aqui respirando, movimentando a mão, movimentando a fala, movimentando o laríngeo. Nós estamos numa dança da vida, né? Para que a gente também dance esse corpo emocional. Se a gente está com qualquer questão na vida, seja boa ou ruim, um desafio, uma renovação, um projeto novo, que a gente possa conversar sobre ele, partilhar, se colocar vulnerável ou se colocar potente, mas poder também movimentar. Como que o que a gente fala pode ser manifestado pelo nosso corpo. Né? Então, né, dentro dessa abordagem, eu desenvolvi uma linha de dança terapêutica. Nessa jornada, eu acabei me incluindo no cenário do sagrado feminino. Lembrar que o feminino, a energia feminina do mundo, do universo, que tudo permeia, é sagrada, que está em todos os seres vivos, independente de ser mulher, homem, gênero, natureza, né? E que esse feminino precisa ser resgatado e fortalecido, porque é a potência criativa. Então, eu me especializei no sagrado feminino, escrevi alguns livros na área de fortalecimento da vida, da mulher, e integrei com a dança. Então, eu faço hoje essa jornada parecida com a tua, de facilitar grupos de mulheres dentro das ferramentas que eu tenho, para que elas sejam mais potentes na vida profissional, pessoal, e que principalmente empoderem outras mulheres. Porque nós somos uma grande teia, então que a gente partilha aqui, essas mulheres partilham com seus grupos, né? E isso se torna expansão. Maravilhoso. Então eu só quero enfatizar aqui que a Suzy, ela é empresária, ela tem uma escola que tem quantas alunas já, Suzy? Varia bastante, mas a média é entre 70 e 100 alunas. Assim, mulheres todas voltadas ao feminino. Isso só a parte de dança. Daí, em paralelo, eu tenho grupos de encontros, círculos que nós chamamos círculos de mulheres, que não necessariamente são as mesmas alunas. Então, a gente pode variar ali encontros mensais de 30 a 50 mulheres. Então, não tem como mensurar. Mas se a gente for somar os dois, bastante. É uma prática de em torno ali de 100 mulheres, assim, né? Frequentando esse universo mensalmente. Assim. Então a Suzy já tem aí bastante vivência com mulheres.
é escritora, é mãe, é esposa, é empreendedora. Então, ela tem bastante coisa para compartilhar aqui conosco. Mas eu já quero, Suzy, eu ouvi a tua história, tá? Achei assim, é uma grande história de superação. Então, conta um pouquinho como é que você chegou, porque você também, né, tem essa formação da dança do ventre. O que despertou você para chegar na dança do ventre, que é uma dança que desperta todo esse poder feminino? Mas acho que até antes da gente falar sobre o poder feminino, se você puder falar um pouquinho o que engloba o poder feminino. Quais são tudo que está ali, né, guardado da mulher no poder feminino, nessa essência, né, que muitas vezes está adormecida, né? Sim, eu achei assim até o nome, né, da live que você sugeriu, que é a real definição do que é essa potência. Porque é muito mais natural do que a gente pensa, né? A gente ficava buscando literatura e tal, mas assim, a linguagem secreta da deusa, a gente nomeia de deusa, no estudo sagrado feminino, a força máxima feminina no mundo. Então, dentro disso, a gente pode pensar em importantes qualidades ou atributos ou aspectos que todos os seres humanos têm, mas que nas mulheres são mais potentes. Então, por exemplo, poder criativo, né, dar vida às coisas, a capacidade de nutrir, alimentar e compartilhar, a intuição, e tem infinitos aspectos para a gente estudar. Uma força muito importante do feminino que foi esquecida ou obrigada a ser deixada de lado diante da nossa sociedade e do desenvolvimento, né? Tecnológico, industrial, às vezes assim, uma insegurança do patriarcado, de tanta potência feminina, então a gente de tem tanta que, força. Então a gente tem que prender isso. A gente está se libertando cada vez mais, é um movimento feminino muito legal, muito grande, muito forte, e de certa forma o patriarcado, o universo mais materialista está entendendo que é maravilhoso, que só alimenta o comércio, a indústria, a evolução, e que tudo vai ser integrado. Eu acredito nisso. Mas, por que oculta então, né? Existe uma essência oculta que ao longo da história da humanidade realmente as mulheres tiveram que ocultar. Porque se eu não posso, né? Por causa da opressão. Então, assim, para eu manter os meus amados, a minha família, a minha sociedade, para eu manter as coisas que tenho e que me alimentam, eu preciso ocultar, por causa que a gente vive numa sociedade que oprime isso. Então, o que é essa essência? O que é o poder feminino? É a mulher se permitir ser o que ela é em natureza. Naturalidade. Porque é no seu ser natural que você vai encontrar a sua maior potência. Afinal, somos todos, em essência, diferentes um do outro. Então, se somos todos diferentes, existe essa multiplicidade de qualidades. Você é uma pessoa mais prática, a outra é mais sensível, a outra é mais amorosa e acolhedora, a outra tem mais energia de ação, a outra tem mais energia da conversa. E se a gente for mais atenta ao que somos e não ao que esperam que a gente seja, o que está em alta na mídia, o que está em alta na moda, o que está em alta no consumo, tem um padrão, então eu tenho que me colocar nesse padrão. Eu oculto a minha essência, eu tiro a força disso. Se eu mergulho no meu autoconhecimento e sei o que eu sou, o que eu sinto, como eu funciono, eu me empodero. Então, empoderamento feminino não tem um rótulo para devemos ser assim, agir dessa forma, produzir excesso de produtividade, de tempo, não sei o quê. Quantas metas você conseguiu cumprir hoje? Então você é poderosa. E isso é bem da energia masculina. Isso não é empoderamento. Empoderamento é você dar poder para a mulher ser o que ela é em essência, mas para isso precisa de uma jornada longa e que aí tem a ver com o seu programa, os nossos círculos de mulheres, as ferramentas de autoconhecimento. A gente não sabe quem a gente é se não tiver autoconhecimento, um mergulho profundo em nós mesmos. Então eu só vou ser uma mulher empoderada quando eu tiver real clareza do que eu sou. Entender que dentro de tudo que nós somos, né, você é vulnerabilidade, medo, insegurança, passado, experiência, trauma, conquista, superação.
tá o meu maior poder. E É honrar e nisso, amar, na né, sua a história, honrar, amar. Então, enquanto a gente tenta ser, né, o que a sociedade exige, ou até igual a quem a gente admira, quem a gente admira não é a gente, né? Não é a nossa história. Exato. A gente deixa oculta essa essência. Então, a essência do feminino que traz o empoderamento é ter essa clareza. Quem eu sou? Nossa, então eu sou esse pacote de atributos e qualidade. Então, agora eu vou trazer esse pacote de tudo que eu sou. Né? Você gosta de estar de salto, eu gosto de estar descalça, né? Tem gente que gosta de estar com o cabelo arrumado, cabelo desarrumado. Tô falando de exemplos do feminino. Mas a gente se junta tudo isso que a gente é e fala, vou trazer isso para minha mesa de reunião, vou trazer isso para o meu movimento, para o meu circo. E isso que transborda. Transborda, porque ressoa. Tem gente que ressoa com esse jeito, com esse jeito. Então, o empoderamento é, vamos libertar tudo que foi oprimido até agora com amorosidade, não com violência, porque também não é do feminino a violência, né? Respeitar quem somos e trazer isso para jogo. Então, eu acho que a gente está num movimento mundial assim incrível disso, e isso está trazendo uma profunda senso de conexão, reconhecimento das mulheres, porque eu vivo isso todo dia. Eu tenho mulheres de todo tipo, de toda personalidade, com toda forma de trabalho, que dançam de formas diferentes. E eu vejo que elas estão cada vez mais empoderadas. Né? Então, o empoderamento é isso. Sim, e é lindo, né, a gente observar que está mudando mesmo esse movimento, né, porque com toda a nossa história aí, a gente já falou bastante aqui no canal, mas para quem não tem esse conhecimento, a mulher, ela viveu várias fases na história, que foi a fase do matriarcado, onde a natureza e a mulher eram reverenciadas e honradas e sagradas. E aí, com a entrada do patriarcado, veio-se oprimindo a natureza e a mulher. Então, agora, eu acredito, né, Suzy, que a gente vem aos poucos, e aí teve a Revolução Industrial também, onde a mulher também acabou indo para a energia masculina, porque todos nós, né, temos uma energia feminina dentro de nós e uma energia masculina. E muitas vezes... Exato. O ponto principal que você falou é que antes, que qualquer pessoa que estuda história, isso é muito importante, né? Principalmente para a área corporativa. Então, até um tempo, até assim, na ignorância, no bom sentido da pessoa que não pesquisa e tal, o termo resgate do sagrado feminino ou deusa era tido com certo preconceito. Exato. Porque as pessoas estudaram até um certo ponto da história, mas se você vai a fundo para pesquisar, nas primeiras civilizações o culto espiritual era ligado basicamente à alimentação. O que me nutre? Plantio, natureza. A natureza é feminino, então existe uma deusa, uma mãe. E não é Deus ou deusa também, né? Era cozinhar é importante. Cozinhar, nutrir. Então não era Deus ou deusa, era só um termo usado. Então existia para uma visão ali, né, de quem dá a abundância para nós e a vida é uma possível deusa. Com toda essa história que você trouxe, houve a distorção disso, não existe mais esse nome. Então não é uma entidade, uma crença ou outra. É mudanças de termos que foram colocados ao longo da história para enfraquecer a mulher. Porque a mulher é pura intuição, né? Desenvolvimento, suavidade. E se a gente deixa tudo solto, a energia masculina negativamente orientada. Toma conta. Pensa assim, se eu deixar solto, que esse terreno não vai ser meu, essa empresa não vai ser minha, não vai ter líder de nada. Isso é um pensamento de energia masculina negativamente orientada, porque uma energia masculina positivamente orientada é o quê? Eu sustento, é energia de ação, eu consigo controlar. Tudo bem. Então, assim, você usou muito boa essa forma de como a mulher, né, na sua face feminina, a energia do feminino de uma forma mais utilizada para honrar, era usado o termo deusa. E a segunda questão que você trouxe, bem importante, é que nós temos energia feminina e masculina dentro de nós. O que acontece é que a sociedade, o trabalho, as necessidades materiais, a frenesia da vida, a agilidade de tudo, obrigou a maioria das pessoas, daí principalmente as mulheres, já que é a minha linha de trabalho, as mulheres, a fortalecer mais a energia masculina em nós e enfraquecer ou ocultar a energia feminina. Então, força. Que é a grande força.
Então, assim, a melhor definição mais simples pra gente entender é assim, a energia feminina é o que cria, a energia masculina é o que sustenta. E isso não significa assim, então a mulher tem que criar os filhos e o marido tem que sustentar. Não, isso é também distorcido. Significa que dentro de nós, a nossa energia feminina é a que cria, o que dá vida às coisas, é que fala, vamos fazer? Vamos fazer uma live, porque as mulheres precisam. Vamos fazer um projeto novo? Vamos isso. E se for só isso também, não vai dar em nada, porque vai ser um monte de ideia solta no espaço e não vai ter concretização. E a nossa energia interna masculina é o que concretiza. O que chega e fala, essa ideia, então vamos lá. Então, vou organizar uma equipe, vai ser tal horário. É a ação, é o resultado. Essa é a energia masculina. E aí a gente ficou, né, dependente dessa energia masculina demais. Sim. E acabou esquecendo a feminina. Então eu não posso ser vulnerável, por exemplo. Porque a vulnerabilidade, ela é uma energia feminina. Por que é feminina? Porque nós somos pura natureza, não somos natureza, nós estamos separados dela. Então, por isso temos diferentes estações, ter diferentes estações, diferentes ciclos lunares, vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade é uma potência. É uma potência, porque a partir do momento que você olha para ela, que você aceita, que você assume, né, essa vulnerabilidade, você se fortalece, né? E muitas vezes as pessoas acham que reconhecer as suas fraquezas e as suas fragilidades, que ela vai se enfraquecer. Não. E é o contrário, né? Porque quando você consegue olhar para as tuas fragilidades, para a tua fraqueza, seja uma raiva, um ódio, uma indignação, você consegue olhar para essas emoções, sentimentos e consegue colocar no seu devido lugar e com isso trazer as tuas potências. Porque é como você colocar para debaixo do tapete, né? E isso chega uma hora que explode, ou vai explodir em doença, ou em transtornos mentais, ou na saúde mental, ou no físico, né? Que as somatizações, as psicossomatizações, que a gente tanto fala, né? E, gente, a gente tá talvez sendo assistida ou vai assistir, mas principalmente pelo teu público, a maioria mulheres. É muito típico do perfil feminino a gente guardar embaixo do tapete as questões para não magoar os nossos amados. Vamos, né? Passando por cima. Família, não quero magoar meu filho, não quero ser amada, preciso ser amada. Então, por isso, vamos guardar tudo. Só que tudo que a gente guarda embaixo do tapete, dentro da gaveta, cresce. O monstrinho que cresce. Verdade. Como que eu posso manifestar se o meu... Vou dar exemplos. Se a minha família não entende, se meu companheiro não entende, se está todo mundo, minha família, o meu trabalho está lá, todo mundo desestabilizado e eu sou o alicerce deles. Então eu não posso manifestar minha vulnerabilidade. E isso é muita violência consigo mesma, né? Porque se você... Então tá, Suzy, não posso manifestar para ninguém. Vou manifestar como? Aí tem terapeutas, grupos, facilitações, mentoria, mentorias, coach. E daí eu lembrei que daí eu entendi esse processo daí do meu papel com a dança, né? O corpo também é a ferramenta de manifestação. Quem estuda o Tantra sabe muito do que eu tô falando. Práticas tântricas trazem meditações ativas muito catárticas para que você possa berrar, chorar, ou rir, ou ter sons de prazer, experiências orgásticas que você não pode ter na sociedade, porque a sociedade julga. No corpo, entendeu? No corpo. Então você vai lá, faz ela. E aí a dança também traz isso. Então, quando uma pessoa dança, ela não precisa falar. Tem gente que é mais discreta, tá tudo bem, né? Não é uma militância assim da linha terapêutica. Fale. Tem gente que não quer falar, mas quando você chega e só se movimenta, você está deixando fluir isso que você pôs embaixo do tapete sem saber. Porque o corpo é emocional. Então você não precisa chegar e falar, eu vim aqui transmutar isso. Você dança, você faz uma arte, pinta, cuida de uma planta, já é transmutação. E é um autoconhecimento, principalmente porque o sagrado feminino da mulher é isso. É a dança, é o cozinhar, é o canto, é uma pintura, né? Tudo que está relacionado, tudo isso é o quê? É a parte da sensibilidade, da criatividade, da intuição desse sagrado feminino que é a mulher, que é quando a gente se encontra com essa essência feminina, se conecta, né? Isso. E dá força para o nosso ser mulher, porque quando você vai
escondendo isso, vai oprimindo isso, vai ocultando isso, isso tende a criar algo em você que não será positivo. E trazendo, Suzy, que eu gostaria de falar muito, principalmente, até você fala, né, na tua história, a dança do ventre, ela é uma dança extremamente feminina, porque a mulher, ela foi muito oprimida justamente para que ela não trouxesse essa força que ela tem, porque a mulher, ela é essa força, ela é o pilar do planeta, né? Porque é algo que é dela, não é que alguém foi lá e colocou, não é que você vai fazer uma dança, que você vai fazer algo, um cozinhar, né? Que muitas vezes é abandonado pelas mulheres, e isso faz parte da mulher, porque é todo esse nutrir da mulher, então tudo isso te dá o quê? A força, tá? Vai te fortalecendo cada vez mais. E a dança do ventre, eu percebo, e você que já trabalha, né, mais de 25 anos com isso, Suzy, quanto ainda existe muito preconceito em relação à dança do ventre, porque tudo isso foi sendo o quê? Oprimido, tudo que sempre foi relacionado à mulher foi sendo oprimido para que se rompesse, para que a mulher, na verdade, ficasse o quê? Enfraquecida. Então isso que é muito importante a gente entender. E o quanto a gente agora vem, né, se fortalecendo, a mulher com a Revolução Industrial, né, usava praticamente era uma gravata, querendo fazer o papel dos homens. Claro que elas precisavam trabalhar, então elas acabaram ocupando o espaço dos homens para trabalhar. E hoje a gente vem o quê? Resgatando de novo essas mulheres, né, principalmente dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, que elas podem ter muito sucesso, serem muito felizes, porque o mais importante é isso, é ser feliz e plena, mas usando um salto e usando batom. E aí conta pra gente como é que você vê isso, porque a dança do ventre me parece que ainda existe muito preconceito de ser uma dança vulgar, uma dança que está muito relacionada ao sexo, à vulgaridade. Então fala um pouquinho disso, porque eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas é isso que eu observo. E sim, existe essa realidade e é claramente, hoje eu entendo melhor, né, estudando psique e todo esse desenvolvimento da sociedade, existe sim esse preconceito, ainda existia mais, né, no passado. Eu sou proprietária de escola de dança há 15 anos, então eu ouvi, não é um mito isso que você trouxe. Eu ouvi inúmeras vezes, assim, mães falando como clientes, assim, eu quero dança infantil, por exemplo, mas a minha filha, ela quer fazer dança do ventre porque ela vê os lencinhos de quadril, os coloridos, né? E ela não gosta de balé, mas eu não quero a dança do ventre porque é muito sensual. Imagine uma mulher falando isso. É romper, então, né? Eu vou dizer Cortar, assim, a primeira reflexão vem assim, por que você não quer algo que é natural na humanidade? Primeira coisa, o preconceito de uma dança sensual vem do medo da humanidade da palavra sensual. Sensualidade é um atributo natural do ser humano. Ele é mais forte na mulher, mas é do ser humano. Então, assim, sexualidade, sensualidade, liberdade, energia sexual são palavras que definitivamente tem que acabar o medo, o preconceito e a raiva. Não é o medo ou o preconceito da dança do ventre, da dança sensual, do chair dance, do striptease, do batom, do salto. É medo da palavra. E aí entra o título da live. A linguagem oculta da deusa, o que está secreto, o que está oculto. Porque a sensualidade é um dos atributos da energia feminina. Se é um dos atributos, é poder. É empoderamento. Se eu te empodero, eu te perco. Estou falando que eu sou a pessoa que te controla. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a sociedade, pode ser o chefe, pode ser o marido. Quando existir uma profunda autoconfiança em todos os seres, todos, um homem que tem uma mulher que vai se apresentar na dança do ventre, vai amar, empoderar, incentivar e se orgulhar daquela mulher, porque ele é confiante de si. Os pais que tem uma criancinha, uma menininha que fala, papai, eu quero fazer dança do ventre, porque eu adoro aquelas moedinhas, vai já imaginar aquela pequena no futuro dando aula, empoderando outras mulheres,
estimulando a qualidade do corpo, não ficando na frente de uma TV, ficando obesa, com problema de saúde, pensar que é uma atividade física que ela quer fazer. Se é sensual, que ótimo, tudo é sensual. Então, o preconceito vem do medo da sensualidade. Por que medo da sensualidade? Porque sensualidade é poder, poder é liberdade. Então, eu preciso controlar. Tudo Exato. vem do controle, entendeu? Exato, e essa é a conquista da liberdade da mulher de ser quem ela é e principalmente usufruir de todos esses atributos femininos, porque sensualidade é algo da mulher, gente. É como você tomar um café e não ter uma xícara ou não ter um copo, né? Exatamente. Porque a sensualidade é algo que está em nós, faz parte do feminino, mas existe tanto preconceito ainda, né? E a gente observa muito, a gente que trabalha com mulheres, né? Tem preconceito das mulheres, inclusive. Das mulheres, principalmente, se uma outra mulher é sensual, e é algo porque a mulher, ela exala isso, né? Exala isso. E se tem mulher que fala, não, mas eu não tenho isso. Não, daí é tão bom você fala, porque daí, se você que está assistindo tem vontade de dançar, mas fica com pensamentos assim, mas eu não tenho molejo. Nossa, isso a gente ouve assim todo dia. Eu quero fazer dança, mas eu não tenho molejo. Eu quero fazer dança, mas eu não tenho corpo. Não adianta, eu sou uma tapada, eu sou uma dura, a gente ouve isso. Pense, a dança do ventre é a dança mais democrática que existe. Não existe idade nem forma física para começar. 90% das minhas clientes são mulheres com mais de 35 anos. E a gente tem várias com 60. Se começar mais cedo é ótimo, mas a mulher, ela sente uma necessidade de libertação, no geral, depois que ela já resolveu a vida. Então, assim, cumpri 3 filhos, cumpri umas tarefas, agora eu vou ser eu. Uhum. Então, 50 anos, 50 anos, né? 40, 50 pra cima. Na prática, Tardio, né, a gente? experiência já mostra, olha que interessante essa sensibilidade. A experiência com a dança do ventre já nos mostra a necessidade da mulher, em alguma fase da vida dela, sair da jaula, sair da prisão que ela se colocou, né? Arquetipicamente falando, simbolicamente. Ela pega a chave, quem já leu Mulheres que Correm com os Lobos sabe o que eu estou falando, né? Ela pega a chave da própria jaula dela, que ela mesma guardou embaixo do travesseiro, porque queria agradar, né, gregos e troianos, e abre essa chavinha. E quando ela abre essa chavinha, a primeira coisa que ela vai procurar é uma aula de sensualidade. Estou dando um exemplo, mas isso acontece muito. Sim. E aí casa o medo, o preconceito e a informação errada que as pessoas têm da palavra sexualidade. A dança do ventre, ela mexe primeiro a região dos quadris, por isso é dança do ventre. Então a mulher começa a movimentar, rebolar, você faz dança do ventre, então você rebola muito bem, né? Sim, então assim, as mulheres também têm esse medo. Não, respeite, a dança do ventre é uma coisa... Gente, se você move o seu quadril, você está rebolando, tá? Não tem nada de errado na palavra rebolar. O que acontece ali? Energia sexual. Quem trabalha bioenergética sabe do que eu estou falando. Nós temos pontos importantes energéticos no corpo. O segundo chakra, que é a Swadhisthana, ele rege, cuida da nossa energia sexual. O que é energia sexual? Energia criativa. Não é porque você vai mexer ali que você vai estar desequilibrada sexualmente. Muito pelo contrário. Você vai ter saúde sexual, potência criativa. Exato. Em resumo, se você fazer um monte de... rebolar muito, mas assim, fazer uma prática meditativa fazendo aquilo, pode ser que aquela criatividade que você não tinha para um projeto, para um venha negócio, para um negócio, para uma dificuldade, um desafio que você está passando. Então, o que nós estamos conversando aqui, eu e a Suzy, o quanto tudo isso vem carregado na história feminina, na história das mulheres, porque a gente vê, né, Suzy, muitas mulheres ainda, a culpa, eu acredito que as piores dificuldades para a mulher são as culpas, até mesmo em relação à sexualidade, à sensualidade, porque se existe o preconceito que é tão grande, sempre fomos podadas, né, de sermos sensuais, de olharmos para a nossa sexualidade, para a nossa criatividade, porque quando você olha para isso, quando você se conecta, quando você acolhe com amor a sua sensualidade, a sua sexualidade, tudo isso tende o quê? A crescer e a expandir isso para tudo na tua vida, para a tua saúde, em todos os aspectos, né? Mental,
física, emocional, para os teus negócios, para os teus relacionamentos. Então o que a gente traz aqui, que tudo isso faz parte da saúde mental da mulher. E o quanto a mulher acaba se culpando por isso, de repente se ela tem, né, se ela está olhando para essa sexualidade, pode bater uma culpa, daí vem a mágoa com ela mesma, né? Porque na verdade esse perdão, né, é muito mais delicado se perdoar do que perdoar o outro. Se permitir, se libertar, porque é esta liberdade da mulher, né, de estar aí conectada a esse sagrado feminino. E muitas vezes de realmente, que nem, nossa, é muito grave, né, isso que você está trazendo, né? De repente uma criança quer fazer a dança do ventre e a mãe diz para ela que não, por quê? Já tem o preconceito antes de mais nada, né? Não é visto como uma dança, como algo, uma atividade física normal, que pode levar, né, à saúde. E o desenvolvimento de muitas habilidades. De muitas, a dança do ventre exige muita coordenação motora, musicalidade, né? E dela se sentir feminina também, porque o desenvolvimento da criança, né, é importante ela se sentir pertencente também, né? A modalidade que ela admira, assim. E você tocou numa peça assim, principal, que é, veja como uma coisa está ligada à outra. A culpa, né? A culpa é uma emoção que bloqueia justamente esse segundo chakra, que está ligado ali, que está fisicamente alinhado, localizado na região do ventre. Então, quando você vê vários estudos, vídeos, terapeutas falando assim, você quer limpar a culpa, deixar a culpa, mexa o quadril, mexa essa área, essa região. Porque instintivamente, não interessa no que você acredite, essa verdade é nata, natural, é instintiva, é do nascimento, nós somos assim. Instintivamente, a forma mais profunda de uma mulher experienciar algo é com o corpo. Então, se você ficar estudando e em todos os terapeutas da vida, ler todos os livros e ficar só no aspecto mental, você não vai conseguir liberação das coisas que você precisa, porque a gente precisa experienciar o corpo. Por que você está falando isso, Suzy? Porque a mulher, ela instintivamente foi feita, construída para parir, falando de hormônios. Isso não tem a ver com opção de gestar ou não, biologicamente, né? Nossa função fisiológica. Então, a experiência mais profunda que uma mulher pode ter é com o corpo. Pode ser, até foi preparado para isso, a psique, para o parto, por exemplo, a fêmea, assim, né, dizendo. Então, o que adianta eu fazer uma jornada terapêutica de cura ou de potência, de fortalecimento, de me sentir fortalecida para as coisas, se eu não tiver no meio dessa jornada uma prática física? Muitos aspectos do nosso corpo, os pontos energéticos daqui para baixo, vão continuar bloqueados. Talvez daqui para cima vão estar ok, porque está ali no plano mental. É isso que a gente chama de integração, né? O que é integrativo? Nossa, virou moda agora, tudo é integrativo. Integrativo é você ter essa jornada, integrar a jornada de tudo que você faz com a sua mente, com o seu espírito, com a sua alma, como você vive nesse sentido mais edificante, com o corpo. E a gente esqueceu, deixou separado. Não, terreno é terreno, meu corpo está aqui, mas não adianta, eu sou mental. Não adianta me pedir para dançar ou fazer coisa física. Eu sou muito mental, eu nasci assim, vou morrer assim. E aí também não entende, mas por que eu tenho essa fraqueza ali, esse ponto que eu queria desenvolver? Talvez o teu corpo esteja só esperando para se abrir, porque já trabalhou tudo aqui e o corpo está esperando para que seja liberado isso, né? Deixar fluir. Então é isso, o preconceito ainda existe enquanto a sociedade ou a pessoa que a gente às vezes aprendeu assim da nossa família, não é por mal, né? Enquanto a gente ainda acreditar que eles podiam, que eles sabiam, enquanto né? a gente acreditar que ainda está separado, vai existir preconceito, medo, né? Visões distorcidas, tanto assim da dança no ventre, da dança suado, como usar o corpo da arte, que é uma coisa pouquíssimo valorizado, e dos termos sagrado feminino, resgate da deusa, dança deusa interior, resgate sua deusa interior.
o preconceito só vai existir enquanto tiver separação. Sim. Uma pessoa que se conecta com isso que a gente está falando e também traz isso para o mundo corporativo, vamos trazer assim os aspectos da deusa nessa mesa de reunião, porque a gente tem mais mulheres. E principalmente porque você trabalhou no mundo corporativo, ela é formada em economia também, tá, gente? Ela trabalhou muitos anos numa grande empresa multinacional como compradora de materiais indiretos. Então, eu tinha uma vivência profunda, cotidiana de trabalho em áreas muito masculinas, muito assim. Porque os produtos indiretos são bens e serviços mais relacionados à obra civil, informática, TI e tal, que é um círculo que tem mais homens, assim, né? Então, tudo que eu tô falando também vem da minha vivência, da minha experiência. Sim, sim. Que é muito bom compartilhar isso, porque exatamente, né, o quanto a gente percebe, e a gente já até falou um pouco disso, o quanto ainda muitas mulheres acabam se colocando neste papel desta energia masculina, no lugar, no papel do homem, na masculinização, e ela vai, na verdade, né, adoecendo. E a gente vê muito, né, dentro aí do mundo corporativo, muitas pessoas realmente, mulheres adoecendo. Mas o fundamental é o quê? É você estudar, gente. Se há dúvidas sobre determinados assuntos, sobre o que a gente fala, é o que eu digo sempre e eu convido. Vai estudar, vai pesquisar, vai se inteirar do assunto, porque a gente vê que ainda, né, tudo bem que estamos tendo movimentos bem acelerados em relação à mulher. Mas ainda tem pouco lugar para estudar. Se você permite o gancho, quem estudar movimento de sagrado feminino ou quer trabalhar com círculos de mulheres, tem muita coisa na internet. Então, às vezes alguém ouviu assim, mas tá, onde que eu vou estudar? Eu tenho 2 sugestões, né, que ela também me permitiu divulgar, porque as pessoas não é muito divulgado, não tem muito acesso. Pensando assim, mas onde eu vou estudar? Sobre juntar a força feminina com a emoção, com o sagrado feminino, mas trazendo para o nosso dia a dia prático. Eu tenho 2 sugestões assim, de junção assim, literária, que eu fiz uma quando eu estava fazendo a especialização, que eu fiz uma pós-graduação que se chama Sagrado Feminino, né, que é aqui em Curitiba, que vai estudar realmente essa potência do feminino, a psique, mais ligada ao que você falou no começo da entrevista. A história antiga, como que essa força foi se perdendo, né? Então a gente traz assim, por exemplo, a qualidade dos rituais, de resgatar o sagrado feminino, de cultuar, celebrar a energia feminina que existe em cada mulher. E eu tinha nesse círculo várias linhas de estudo, várias professoras de várias formas de como resgatar o sagrado feminino. Então você deu alguns exemplos, assim, até os simples atos de cozinhar, cuidar de uma planta, fazer arte e tal. Eu convidei, fiz um livro chamado Despertar da Deusa Interior e convidei algumas terapeutas, professoras e estudiosas da linha do sagrado feminino, cada uma na sua especialidade. Então, desde de florais, pontos energéticos, ciclos lunares, a dança, o movimento, e tem um capítulo, porque seria, mas como eu começo os meus estudos, sabe? Só tipo um resumo de cada assunto relacionado a ferramentas, para a pessoa ter uma leitura assim simples. Agora, o mais recente, que é o mais completo e potente, que vai também desmistificar. Se você me permite um parênteses, eu tenho um círculo de mulheres que existe há 6 anos, se chama Círculo da Deusa. Muitas mulheres já foram até lá, se sentiram pertencentes ao nosso estudo e ficaram com medo de frequentar, porque, por exemplo, assim, mas eu pratico uma religião específica e não gosto do termo deusa. Então, nesses círculos a gente tenta desmistificar isso, né, que trazer o termo deusa não é trazer uma religião nova para você. Não é uma seita, não é um culto, não é uma filosofia, não, gente. É um estudo da psique feminina. E arquetípica, mais inspirada em Jung, né? Então tá ligado à terapia. Mas, mais profundo que isso, precisava de algum lugar que explicasse isso. Então eu acabei de lançar um livro muito maravilhoso. Agora, você tá com o seu livro? Eu vou pegar e já mostro. Que se chama Sopros Divinos. Então, é um oráculo de autoconhecimento feminino. Ele traz cartas com deusas mitológicas e que explica o aconselhamento daquele arquétipo. O que essa deusa fala com o exemplo dela de mulher em vida ou deidade que você está precisando agora.
diferentes forças, que é o que você está falando, né? Então, se você quiser complementar, fala, eu pego ali e já mostro. Que é sobre a necessidade de estudar, que você estava falando, sabe? E é exatamente isso, né? O quanto é importante a gente se aprofundar no estudo, porque muitas vezes falar da deusa, falar do sagrado feminino, falar do poder feminino, para alguns mindsets, né? Que é a mentalidade, ainda é culto, ainda é seitas, religião, filosofia, e não é nada disso. É um estudo, existe um estudo lindo sobre isso, e isso está muito comprovado na história feminina, da importância da gente ter essa conexão, da gente ter esta ligação com o nosso poder feminino. Porque quando você deixa isso de lado, seja uma dança do ventre ou qualquer outro tipo de dança feminina, tem N danças, né, que são super favoráveis para nós, seja um cozinhar, seja algo, um canto relacionado à arte, alguma atividade relacionada à arte, porque tudo isso faz parte da mulher, do feminino. Isso vai te trazer muito mais força, muito mais um autoconhecimento. Então, não é que isso seja apenas, né, uma filosofia, e não é nada... uma comunidade. Não, isso está em nós, mulheres. E não é nada lúdico ou periférico, é algo muito profundo. Muito Na verdade, profundo. é o medo, se você quiser olhar um pouco as cartas, é o medo da profundidade mesmo, né, de mergulhar em si mesmo. Eu vou me aproximar da câmera para vocês contemplarem as artes, né? Essas são as cartas. Então, a especialidade, que eu acho assim, que é o mais especial e rico, de muito orgulho, assim, nosso de criação, é que nós estamos dando ênfase também às deidades arquetípicas, santas deusas espirituais da cultura afro-brasileira. Então, é o primeiro oráculo do mundo que vai trazer mitologia não somente das Iabás, que é mais comum no Brasil, que são as orixás da nossa cultura afro-brasileira, mas também como as indígenas, que tem pouco conhecimento, né? Então, o autor, ele é um profundo pesquisador, o Fábio Gimowski, artista plástico responsável por todas as ilustrações. Ele é um profundo pesquisador da cultura afro e indígena, que é o meu companheiro. Então, ele traz os estudos que ele fez na floresta amazônica, nas aldeias de algumas mitologias indígenas, para definir forças arquetípicas da mulher. Então, o que é mais comum baseado em Jung? O que a deusa Hécate, Afrodite e Atena traz para nós, diante da mitologia delas? Né? O poder da estrategista, o poder da movida e alimentada pelo amor, o poder da que cuida da família. Cada deusa traz infinitos aspectos para a gente lembrar que isso existe em nós. Isso que significa despertar a deusa interior. Mas o que das nossas ancestrais, do nosso país traz? Você vai começar a ver que a gente tem 60, a gente trabalhou, a força arquetípica trouxe um recado, um sopro divino dessa deusa, com 64 deusas mitológicas do mundo todo, hindus, gregas, romanas. Vem como uma carta, como a maioria das mulheres gostam de se identificar. Então você tira uma carta e ela vai se manifestar assim: tirei Maat, a deusa egípcia da justiça. Ela começa a página do livro dizendo assim: querida, amada ou filha. Então a gente vai vendo, é uma delicadeza o texto, que para iniciar o teu processo de autoconhecimento vem com amorosidade. Não vem com essa positividade tóxica, desculpa, perdão da palavra que está hoje, assim. Não começa assim: chega de mimimi, o que você está esperando para ser produtiva? Chega assim: amada filha, estou aqui para te lembrar isso. Então aí você se identifica e vê se faz sentido com o que você está vibrando. Sim. Então o livro, ele traz assim, é um livro pequeno, dá para ser levado na bolsa. Ele tem a construção literária e ilustração artística do Fábio e revisão terapêutica minha, né? Então é uma junção de um trabalho nosso. Ele vai trazer formas de trabalhar. Então, para quem é terapeuta, ela tem uma ferramenta potente de trabalhar com mulheres
ao longo de anos de terapia. Porque você pode trabalhar um aspecto da mulher a cada atendimento, né? Então depende da condição do que essa pessoa trouxe. Pode funcionar como aconselhamento. Agora é bem importante, eu sempre trago algumas oportunidades de diferenciar um oráculo de um tarô. Por que que é importante? Não, são estudos ambos que complementam, mas um oráculo ele é basicamente tirar o véu de ilusão do excesso de pensamento e trazer o que teu sistema já está dizendo. Não é magia, ou alguém que veio falar, é entrar no seu campo. Se você está com uma questão, um conflito interno, que nem você sabe a resposta, e você começa a mexer aqui, embaralhar a carta, todo objeto está no nosso campo de energia, né? Então, assim, o oráculo está pro teu campo. Se você pegar ele em qualquer página ou escolher uma carta, ele vai só trazer o que teu coração já está ressoando. Isso se chama autoconhecimento. A resposta está em você. As respostas estão em você. As ferramentas abrem essa porta, né? Exatamente. Acho que a gente já está... que horas temos aí? Quanto tempo? 3 minutos? 3 para 1. Ah, então, 3 para 1, então acho que é só eu o sorteio. Ou quer finalizar com alguma coisa? Acho que se fizermos o sorteio, a gente depois anuncia, faz aí, né? Acho que tá, então acho outro que momento. Quem tiver interesse de adquirir, no meu Instagram, no perfil já tem o link de compra. É só entrar no Instagram, que tá compartilhado junto, né? Que pena, foi muito rápido. Eu queria, né, rapidamente também deixar aqui que eu acho que é muito importante da história da Suzy, é que a Suzy também sofreu muito bullying, bastante bullying, e foi realmente esse encontro com a dança que fortaleceu essa autoestima, esse auto-amor também, né, trazendo todo esse poder feminino dela. Então, o quanto é importante também mais uma vez a gente se reconectar com este sagrado feminino que está em nós mulheres. Ninguém colocou, isso já nasce dentro de nós, porque nós somos essa força feminina, esse poder divino. E isso, mais uma vez, não é uma religião, não é uma filosofia, não é seita, não é culto. Não, gente, isso é realmente, basta você buscar estudos que você vai conseguir compreender e vai se autoconhecer cada vez mais. Você vai ser uma mulher muito mais plena, muito mais feliz, muito mais saudável, melhorando tudo ao teu redor. Porque muitas vezes a gente quer, né? Eu quero ser bem-sucedida no negócio, no empreendimento, e às vezes esse poder feminino está sendo bloqueado de alguma maneira e você nem está se dando conta ou nem teve um esclarecimento e um entendimento sobre isso. E às vezes muitos tabus, muitos mitos, muitos julgamentos, muitos preconceitos com todos esses temas que a gente já trouxe aqui, que é a nossa sensualidade, que é a sexualidade feminina. Isso faz parte de todos nós seres humanos. Suzy, deixa uma mensagem, né, para elas aí, para quem vai vir depois. Busque se conhecer profundamente através de experiências profundas. A gente só se conhece quando a gente tem uma relação muito íntima com nós mesmos. Movimente, porque o movimento transmuta, e liberte-se. Meu lema é liberdade. Liberdade. Voa, liberdade. Voa. E vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Vamos brindar aqui, Mulheres em Foco, essa patente, essa marca, um brinde para você, com muitas boas novas, com muitas boas notícias. A gente está abrindo hoje a Mulheres em Foco, é uma grande gratidão e celebre suas conquistas diárias, por mais simples que seja, e agradecer sempre. Então, aqui é a nossa marca das Mulheres em Foco, esse brinde, e eu já quero agradecer muito a tua presença. Você por convite, parabéns pelo teu trabalho. E você, lindo trabalho que você faz, que você continue cada vez mais inspirando e contagiando essas mulheres. E eu vou lá conhecer teu estúdio. Sim. Vou lá conhecer. Convidadíssima. Ai, muito lindo. E parabéns mesmo. E vamos juntas, porque você é uma mulher que marca na sociedade. Parabéns. Gratidão. E um brinde para vocês também. Obrigada pela participação e pelo carinho de sempre. Um beijo. Beijo. Tchau. Ótima tarde. Não sei o que